Quécio Jones. Fala, Quecinho! Fala, Quecinho! Fala! Quecinho! Quécio Jones. Fala, Quecinho! Comprometimento com a verdade. Fala, Quécio Jones. Boa noite, senhores telespectadores, internautas, ouvintes, simpatizantes do Grupo Quécio Jones Comunicação. Hoje, segunda-feira, 18 de junho de 2018, nesta noite gostosa de segunda-feira, nesta noite chuvosa, neste dia maravilhoso de segunda-feira, agradecer a Deus por mais um dia, agradecer a Deus por mais uma semana, agradecer a Deus por mais um final de semana, agradecer a Deus pela vida de cada um de nós, cada um de vós. Muito obrigado a todos pela audiência e pela companhia, porque está entrando no ar, aqui agora, pelo Grupo Quécio Jones de Comunicação, o KJ de agradecimento. E atenção! Fala, Quécio Jones! Fala, Quecinho! Fala, Quecinho! Fala! Olha, 20 horas com 10 minutos, nós estamos ao vivo agora. Horário brasileiro de Brasília, ao vivo, na noite desta segunda-feira, 18 de junho de 2018. Agradecer a você pela sintonia, companhia, audiência. Hoje, Dia do Orgulho Autista. Comemora-se hoje, 18 de junho. Este dia celebra a neurodiversidade e as características únicas que as pessoas autistas apresentam. O objetivo do Dia do Orgulho Autista é mudar a visão negativa dos meios de comunicação quanto ao autismo e também da sociedade em geral, passando o autismo de doença para diferença. Assegurar que as pessoas com autismo não são doentes, mas sim aquelas que possuem algumas características próprias que lhes trazem desafios e recompensas únicas. É a essência da comemoração. Hoje, Dia do Orgulho Autista, 18 de junho de 2018. Dia do Químico. Comemora-se hoje. A química é o ramo da ciência que estuda as alterações e transformações sofridas pela matéria, incluindo solo, ar, poluentes, minerais e metais, bem como sua composição e propriedades. Hoje, Dia do Químico, 18 de junho de 2018. Pois foi nessa data que o antigo presidente Juscelino Kubitschek assinou a lei número 2800/1956, também conhecida por Lei Mater dos Químicos, que criou os conselhos federais e regionais de química e regulamentava a profissão. Hoje, Dia do Químico, 18 de junho de 2018. E ao vivo, hein? 20 horas com 13 minutos, horário brasileiro de Brasília. Hoje, Dia da Imigração Japonesa. Também se comemora hoje, oficialmente, o Dia Nacional da Imigração Japonesa. Foi instituído no Brasil através da lei do número 11.142, de 25 de julho de 2005. A imigração japonesa começou no início do século XX, com um acordo entre o governo japonês e o brasileiro, uma vez que o Japão vivia uma séria crise econômica. Por outro lado, o Brasil necessitava de mão de obra para a lavoura do café. Dia 18 de junho de 2018, hoje, Dia da Imigração Japonesa, 20 horas com 13 minutos, Dia de São Gregório Barbarigo, proveniente de uma nobre família de Veneza. Ficou órfão de mãe aos 4 anos de idade, mas o pai soube educar a seus filhos com suas atitudes exemplares, sendo confidente e conselheiro, recitando diariamente o pequeno ofício de Nossa Senhora, até sua morte em 1687. Em 1643, aos 18 anos de idade, tornou-se secretário
do embaixador de Veneza na Alemanha até o ano de 1648. Quando conheceu, se tornou amigo de um cardeal, que seria um dia Papa, Fábio Chico, dia de São Gregório Barbarigo, hoje, 18 de junho de 2018. Também hoje se comemora dia do tambor de crioula. Nesta data, hoje, segunda-feira, 18 de junho de 2018, comemora-se o dia do tambor de crioula, que é reconhecido desde 2007 pelo Instituto de Patrimônio Histórico Artístico Nacional como patrimônio cultural brasileiro. O som é contagiante, a dança hipnotizante, o canto é improvisado. A descrição é comum para quem experimenta pela primeira vez uma apresentação do tambor de crioula. No Maranhão, a manifestação se apresenta livremente, não tendo uma época fixa. Há uma concentração maior dos grupos durante o carnaval, mas nas festas juninas, nos rituais de morte do meu boi, em São Luís, mais de 100 grupos são oficialmente cadastrados nas instituições culturais. Hoje, dia do tambor de crioula, 18 de junho de 2018. Olha, hoje é dia da Semana Catarinense do Esporte Educacional, comemoração do Estado Brasileiro de Santa Catarina. Dia da Semana da Conscientização sobre o uso correto da cadeira e do cinto de segurança para crianças quando transportadas em automóveis. Comemoração do Estado Brasileiro do Rio de Janeiro. Também se comemora hoje Dia da Semana das Américas, comemoração do Estado Brasileiro do Rio de Janeiro. Dia da Semana das Organizações Juvenis, comemorado em Porto Rico. Dia da Semana de Enfrentamento em Combate ao Crack, comemoração do Estado Brasileiro do Mato Grosso do Sul. Dia da Semana de Martins Fontes, comemoração do Estado Brasileiro de São Paulo. Dia da Semana de Orientação e Prevenção de Acidentes Domésticos, comemoração do Estado Brasileiro de São Paulo. Dia da Semana de Prevenção a Brincadeiras Perigosas, comemoração também do Estado Brasileiro de São Paulo. Dia da Semana de Prevenção à Endometriose e Infertilidade, comemoração do Estado Brasileiro do Rio de Janeiro. Dia da Semana de Prevenção de Acidentes Domésticos, comemoração no Distrito Federal Brasileiro. Dia da Semana de Prevenção e Tratamento ao Uso de Drogas e Dependência Química, comemoração na Assembleia Legislativa do Estado Brasileiro do Rio de Janeiro. Dia da Semana do Curta-Metragem Paulistano, comemoração evidente no Estado Brasileiro de São Paulo. Dia da Semana do Pai Universal, comemoração para conscientizar sobre a importância da paternidade na vida familiar. Dia da Semana do Profissional de Química, comemoração no Estado Brasileiro do Amazonas. Se comemora hoje Dia da Semana Estadual de Incentivo e de Valorização dos Doadores de Sangue e de Medula Óssea, comemoração do Estado Brasileiro de Santa Catarina. Dia da Semana Estadual de Prevenção ao Uso Indevido de Drogas, comemoração do Estado Brasileiro do Paraná. Dia do Ex-Dia da Semana Catarinense do Esporte Educativo, comemoração do Estado Brasileiro de Santa Catarina. Dia da Academia, comemorado por cientologistas. Dia da Assembleia de Deus, comemoração do Estado Brasileiro de São Paulo. Dia da Comunidade Japonesa, comemorado nos Estados Brasileiros do Mato Grosso. Dia da Igreja Assembleia de Deus, também comemorado no Estado Brasileiro do Rio de Janeiro. Dia da Evacuação, comemorada no Egito. Hoje se comemora Dia da Imigração Nipônica Brasileira, comemorada no Japão. Dia do Rádio Taisho do Brasil, comemorado na cidade brasileira de São Paulo. Dia da República, comemorado no Egito. Dia das Assembleias de Deus, comemorado no Estado Brasileiro do Pará. Se comemora hoje, minha amiga, Dia das Assembleias de Deus e do Movimento Pentecostal, comemorado na cidade brasileira do Rio de Janeiro. Dia de comemoração nacional, celebrado em Seychelles. Dia de Waterloo, comemorado no Reino Unido. Dia do aniversário da rainha, comemorado no Camboja. Dia do empresário salvadorenho, comemoração Dia Salvador. Dia do empresário, comemorado por argentinos e colombianos.
Dia do engenheiro agrônomo, comemorado por salvadorenhos. Dia do evangélico, comemorado no estado brasileiro de Rondônia. Dia da Semana da Comunidade Nipo-Brasileira, comemoração a partir de 12 de junho de cada ano na cidade brasileira do Rio de Janeiro. Olha, se comemora hoje dia da Semana Estadual de Combate à Exploração do Trabalho da Criança e do Adolescente, comemoração a partir de 12 de junho de cada ano nos estados brasileiros do Ceará. Dia hoje do publicitário mato-grossense, comemoração no estado brasileiro do Mato Grosso, evidente. Hoje se comemora, minha amiga e meu amigo, dia do vaqueiro, comemorado no estado brasileiro do Rio Grande do Norte. Dia das Relações Públicas, comemorada no Peru. Dia estadual de conscientização e qualidade de vida das pessoas transplantadas, comemorado no estado brasileiro do Espírito Santo. Hoje se comemora, minha amiga e meu amigo, Dia Internacional do Sushi, comemoração idealizada pelo administrador da página do Sushi no site de relacionamentos sociais, Facebook. Olha, hoje é dia, meu amigo e minha amiga, nacional de lembrança do histórico chamado do General de Gaulle, comemorado de franceses. Olha, hoje é dia nacional de ostentação, comemoração de norte-americanos. Hoje se comemora dia do ex-dia do imigrante, comemoração no estado brasileiro de São Paulo. Dia do ex-dia da Semana do Café, comemoração brasileira de Catanduva, São Paulo. Olha, 20 horas com 21 minutos, horário brasileiro de Brasília. A batalha decisiva entre o imperador francês Napoleão e as forças aliadas sob o comando do Duque de Wellington foi travada em 18 de junho de 1815. A luta aconteceu perto de Bruxelas, na Bélgica, na vila de Waterloo. Essa batalha provocou mudanças drásticas nas fronteiras políticas e no equilíbrio de poder na Europa. Em 18 de junho de 1538, trata de Niza entre Carlos I da Espanha e Francisco I da França, estabelecendo uma trégua de 10 anos nas guerras que vinham sustentando ambos os reinados. Em 1812 explode a guerra entre Inglaterra e Estados Unidos, quando os norte-americanos anexam os territórios da Louisiana e ocupam o estado da Flórida. Em 1815, Batalha do Waterloo, na qual Napoleão é derrotado definitivamente pelos países aliados. Em 1888, graves inundações na cidade de León, México, que causam a morte de 300 pessoas e deixam mais de 1.400 desaparecidos. Em 1927, projeção em Nova York da primeira reportagem cinematográfica sonora, a recepção do aviador norte-americano. Em 1928, desaparece no Ártico o explorador norueguês Roland Amundsen, quando tentava localizar o dirigível de Humberto Nobel. Em 1931, o nascimento de Fernando Henrique Cardoso, presidente do Brasil. Em 1932, os principais responsáveis pelo atentado de Mussolini são executados. Em 1942, as tropas inglesas caem em Tobruk perante os alemães, que capturam mais de 33 mil prisioneiros e grande quantidade de material de guerra. Em 1942, nascimento de Paul Tierney, um dos Beatles, cantor e compositor britânico. Em 1946, proclamação da República da Itália. O rei Humberto II se exila em Portugal. Em 1953, proclamação da República do Egito por um grupo de oficiais do exército, após a renúncia do rei Farouk. Em 1955, os ingleses deixam o canal de Suez. Em 1956, os ingleses abandonam definitivamente o Egito, depois de um período de colonização de 74 anos. Em 1979, os dirigentes máximos dos Estados Unidos, James Carter, e da Rússia, Leônidas Brezhnev, firmam em Viena o Tratado Salt II sobre materiais nucleares. Em 1983, Li Shimin é eleito presidente da República da China. Em 1989, derrota dos socialistas
de Papandreou nas eleições legislativas gregas e vitória da direita de Constantino Mistukis, que consegue 45,2% dos votos. Em 1990, o Partido Socialista Búlgaro, dirigido por Andrei Vučić, consegue 211 dos 400 lugares que compõem a Assembleia Constituinte no segundo turno das eleições. Em 1992, os irlandeses aprovam em referendo a afirmação do Tratado de Maastricht, com 69% dos votos. Em 1994, as tropas dos Estados Unidos, França e Grã-Bretanha deixam a defesa do setor ocidental de Berlim. Em 1997, rendição de Pol Pot, líder cambojano do Inder Vermelho. Em 18 de junho de 1998, o Parlamento Britânico aprova a lei que permite a liberação de presos terroristas vinculados aos grupos paramilitares da Irlanda do Norte, para conseguir a paz em Ulster. Em 1999, o grupo do G7 se reúne na cidade alemã da Colônia para aprovar o perdão de mais de 6 bilhões e 500 milhões de dólares de dívida externa das nações mais pobres e endividadas do planeta. Em 18 de junho de 2000, Eritreia e Etiópia firmam em Argel um acordo de paz para pôr fim à guerra que ambos os países enfrentavam desde maio de 1998. 20 horas com 25 minutos, nós estamos ao vivo agora. Horário brasileiro de Brasília, KJ de agradecimento. Agradecer a você pela presença, pela audiência, pelo carinho. Muito obrigado. Sejam todos bem-vindos. Nós estamos ao vivo agora. KJ de agradecimento. Olha, hoje, segunda-feira, 18 de junho de 2018, só temos a agradecer a Deus pela vida, por mais um dia e por tudo. Obrigado, meu Deus. Obrigado, Papai do Céu. Obrigado, senhores telespectadores. Obrigado, minha amiga e meu amigo. Obrigado você de perto, você de longe. Muito obrigado. Está no ar, pelo Grupo Cassie Jones de Comunicação, KJ de agradecimento. Fala, Cassie Jones. Fala, Cassinho. Fala, Cassinho. Fala. Olha, eu quero aqui agora abraçar dois amigos meus, Vaguinho da Alfa Telecomunicações e Vinícius da Chiptec Informática. Quero abraçar esses dois amigos que eu tenho aqui em São Francisco, Ebapuana, e quero aqui aproveitar agora esse engancho e anunciar as empresas e patrocinadores do Grupo Cassie Jones de Comunicação, empresas essas que acreditam no nosso canal. E você faça o mesmo, anuncie aqui o seu mandato, sua empresa, o seu parlamento, anuncie conosco o seu comércio, o seu supermercado, a sua farmácia, que você vai vender muito mais. Fênix, Clínica e Laboratório, Hora do Gás, Petrobras, Liquigás e Lava Jato Marcelão. Essas são empresas e patrocinadores do Grupo Cassie Jones de Comunicação. 20 horas com 27 minutos, horário brasileiro de Brasília. Fala, Cassie Jones. Fala, Cassinho. Fala, Cassinho. Fala. Anuncie você também conosco, junte-se a nós e vem aqui que você vai vender muito mais. Você vai ter muito mais cliente, você vai ter muito mais produto, você vai ter uma grande parceria com o Grupo Cassie Jones de Comunicação. Porque aqui, graças a Deus, nossos comerciantes vendem bastante. Segunda-feira, 18 de junho de 2018, 20 horas com 28 minutos, horário brasileiro de Brasília. Falando ao seu coração. Cassie Jones. Cassie Jones. Cassinho. Fala, Cassie Jones. Fala, Cassinho. Fala, Cassinho. Fala.
Fala, Quécio Jones. Fala, Quecinho. Fala, Quecinho. Fala. Falando ao seu coração. Quécio Jones. Quécio Jones. Quecinho. Eu quero falar hoje das bênçãos de quem tem fé em Deus. Eu quero falar para você, minha amiga e meu amigo, que tem fé no sobrenatural. Eu quero falar hoje para aqueles que creem na vitória. A vitória mais difícil que pode acontecer na vida de um ser humano, a cura de uma enfermidade, de uma doença, no impossível. Eu vim falar das bênçãos daquele que tem fé. Olha, a Bíblia diz que os sinais seguirão aqueles que creem. É só para quem crê. Quem não crê, paciência. A verdadeira fé em Deus supera a nossa condição humana e abre a possibilidade de vermos além daquilo que nossos olhos enxergam. Quem experimenta olhar na perspectiva do Criador conhece as promessas que Ele tem para a humanidade e é feliz. Deus é amor. E os que creem nele sabem que podem esperar as maiores bênçãos para o presente e também para o futuro. É só para quem crer. E quem não crer, quem não acredita em você, vai ter que ver na marra, porque Deus é com você. E se você tem fé, e se Deus é com você, crê, porque quem viver, verá. Boa noite. Quem viver verá, quem viver verá. Deus mudar a tua história, quem viver verá. Quem viver verá, quem viver verá. Deus te entregará a vitória, quem viver verá. Fala, Quécio Jones. Fala, Quecinho. Fala, Quecinho. Fala. A história se parece com a sua. Quantas vezes alguém fala por aí que um gigante em sua vida é tão grande e o melhor que você faz é desistir. Mas não desista, porque Deus está bradando e vai soprar seu nome em todo o universo. Muita gente vai ficar surpreendido quando ver na sua vida Deus fazer sucesso. Quem não acredita que você consegue vai sentir o gosto amargo da decepção. Vai te ver brilhando na unção de Deus, aplaudido pelo rei e pela multidão. Quem te viu chorando vai te ver sorrir. Fala, Quécio Jones. Fala, Quecinho. Fala, Quecinho. Fala. Bota a tua mão comigo lá em cima. Quem viver verá, quem viver verá, quem viver verá. Deus te entregará a vitória, quem viver verá. Quem viver verá, ouve. Quem viver verá, história, quem viver verá, canta. Deus te entregará a vitória, quem viver verá, quem viver verá, quem viver verá. Deus mudará a tua história, quem viver verá, quem viver verá. Deus te entregará a vitória, quem viver
Quécio Jones. Fala, Quecinho. Fala, Quecinho. Fala. 20 horas com 34 minutos, horário brasileiro de Brasília, ao vivo pra você. Fala, Quécio Jones. Fala, Quecinho. Fala, Quecinho. Fala. Falando ao seu coração. Quécio Jones. Quécio Jones. Quecinho. Um menino, frente de aquele gigante. No ponto de vista humano, Davi morreria ao primeiro instante. Porque na lógica do homem, o maior vence o menor, e o mais fraco sempre acaba lá no pó. É desse jeito? Quem olhava para aquele cenário dizia: está tudo perdido. O menino jamais terá chance contra esse gigante tão forte e temido. Davi desceu aquele vale, por muitos desacreditar, mas quando venceu foi aplaudido, elogiado. Essa história se parece com a sua. Quantas vezes alguém fala por aí que um gigante em sua vida é tão grande e o melhor que você faz é desistir. Mas não desista, porque Deus está bradando e vai soprar seu nome em todo o universo. Muita gente vai ficar surpreendido quando ver na sua vida Deus fazer sucesso. Quem não acredita que você consegue vai sentir o gosto amargo da decepção. Vai te ver brilhando na unção de Deus, aplaudido pelo rei e pela multidão. Quem te viu chorando vai te ver sorrindo. Quem te viu gemendo vai te ver cantar. Quem te viu na prova vai te ver na bênção. Quem te viu no anonimato vai te ver brilhar. Quem viver verá, quem viver verá. Deus mudar a tua história. Quem viver verá, quem viver verá. Quem viver verá, Deus te entregará a vitória. Quem viver verá. Quem acredita? Quem acredita nisso? Essa história se parece com a sua. Quantas vezes alguém fala por aí que um gigante em sua vida é tão grande e o melhor que você faz é desistir. Mas não desista, porque Deus está bradando e vai soprar seu nome em todo o universo. Muita gente vai ficar surpreendido quando ver na sua vida Deus fazer sucesso. Quem não acredita que você consegue vai sentir o gosto amargo da decepção. Vai te ver brilhando na unção de Deus, aplaudido pelo rei e pela multidão. Quem te viu... Fala, Quécio Jones. Fala, Quecinho. Fala, Quecinho. Fala. Quem te viu no anonimato vai te ver brilhar. Levanta a tua mão comigo lá em cima. Quem viver verá, quem viver verá. Quem viver verá, Deus te entregará a vitória. Quem viver verá. Quem viver verá, ouve. Quem viver verá, Deus mudar a tua história. Quem viver verá, canta. Quem viver verá, Deus te entregará a vitória. Quem viver verá, quem viver verá. Quem viver verá, Deus mudar a tua história. Quem viver verá, quem viver verá. Oh, Deus te entregará a vitória. Quem viver verá. Fala, Quécio Jones. Fala, Quecinho. Fala, Quecinho. Fala.
Quessinho. Quécio Jones. Fala Quessinho. Comprometimento com a verdade. Fala Quécio Jones. Obrigado, meu Deus, por mais um dia. Obrigado, senhores telespectadores. Obrigado, Papai do Céu, por mais uma semana. Está no ar, Cajota de agradecimento. Mas agora, e atenção, 20 horas com 40 minutos, horário brasileiro de Brasília. E atenção, meus amigos, aumenta o volume. Está entrando no ar. Cajota, o dia. Com as principais informações e notícias jornalísticas do dia de hoje. No ar, Cajota, o dia. Quécio Jones. Quessinho. Compromisso com a verdade. Fala, Quécio Jones. Fala, Quessinho. Fala. Muito boa noite, senhores telespectadores, internautas, ouvintes, simpatizantes do grupo Questão de Comunicação. Este é Cajota, o dia. Aqui as principais informações e notícias que aconteceram no dia de hoje, desta segunda-feira, 18 de junho de 2018. O seu programa Verdade, o seu programa jornalístico da internet, é agora, é nesse momento. Tudo o que acontece no Brasil, no mundo, as grandes verdades da política, o que acontece na sua cidade e na sua região. Aumenta o volume agora. E quem tem medo da verdade se esconde, porque o bicho pega agora. Quécio Jones. Quessinho. Compromisso com a verdade. Horas com 42 minutos. Fala, Quécio Jones. Fala, Quessinho. Fala. Junho Violeta, São Francisco de Itabapoana. Hoje, segunda-feira, 18 de junho de 2018, 20 horas com 42 minutos. Horário brasileiro de Brasília. E atenção, São Francisco de Itabapoana promove palestras no Centro de Convivência da Terceira Idade nesta segunda-feira, 18 de junho. Ocorreu no Centro de Convivência da Terceira Idade da Najma Jorge Abílio, em São Francisco de Itabapoana, palestra com a temática do Junho Violeta. A campanha visa sensibilizar, mobilizar e conscientizar a população no combate à violência contra os idosos. O encontro aconteceu com a palestra da psicóloga Maria Renata e da assistente social Márcia Cristina, ambas do Centro de Referência Especializado de Assistência Social, do CREAS. O foco foi informar os assistidos quanto aos tipos de violência e como eles podem ser identificados, denunciados e combatidos. 23 horas com 43 minutos, horário brasileiro de Brasília. E vamos seguir as nossas manchetes do dia de hoje. Quécio Jones. Quessinho. Compromisso com a verdade. 8h40
44. Fala, Cássio Jones. Fala, Quessinho. Fala, Quessinho. Fala. E atenção, olha os principais informativos do dia de hoje. E o que acontece no Brasil e no mundo? Você está sabendo agora, no KJ Dia, o seu principal programa jornalístico. Olha, Brasil joga mal e empata em estreia na Copa da Rússia. Neymar também não esteve bem no jogo e sofreu várias faltas. A seleção brasileira jogou mal e apenas empatou com a Suíça por 1-1 pela primeira rodada do grupo E, né, da Copa do Mundo. O Brasil fez um bom primeiro tempo, quando abriu o placar com o Felipe Coutinho, que fez um golaço de fora de área. No entanto, sofreu um gol logo no início do segundo tempo e não teve volume de jogo suficiente para chegar ao segundo gol. Apesar do segundo tempo ruim do Brasil, o árbitro mexicano César Ramos foi determinante para o resultado. Ele não marcou uma falta em Miranda no lance do gol. Neymar também não teve bem no jogo e sofreu várias faltas. O primeiro ataque foi da Suíça, aos 3 minutos. Após cruzamento na área, Desamine finalizou por cima do gol, sem perigo. Aos 10 minutos, veio a resposta do Brasil. Após troca de passes na entrada da área, Paulinho recebeu de Neymar e tocou para o gol. A bola passou raspando pela trave direita. Aos 16 minutos, o Brasil chegou bem mais uma vez. Coutinho tocou para Gabriel Jesus no lado esquerdo. O atacante brasileiro passou para o meio da área, mas o goleiro Sommer defendeu. Olha, o Brasil jogou mal e empatou, né? Complicado demais. É assim mesmo, né? O futebol é bicho danado, né? Olha, 20 horas com 46 minutos, horário brasileiro de Brasília. Fala, Cássio Jones. Fala, Quessinho. Fala, Quessinho. Fala. Polícia Militar detém jovem com 3 pés de maconha no quintal de residência em Santa Clara, zona litoral de São Francisco de Itabapoana. E atenção, 20 horas com 46 minutos agora, horário brasileiro de Brasília. A Polícia Militar deteve um jovem de 23 anos que mantinha 3 pés de maconha em sua residência na tarde desta segunda-feira, 18 de junho de 2018, na praia de Santa Clara, em São Francisco de Itabapoana. Foi o próprio jovem, juntamente com sua companheira de 16 anos, que acionou a PM para comparecer ao local. Eles alegavam que precisavam retirar as pertences da casa, mas que sua mãe não estava permitindo. O casal morava no mesmo imóvel com outros parentes, mas resolveu sair de casa. E atenção, senhoras e senhores, e atenção. Olha, quando estavam no local para apaziguar os ânimos de um nítido conflito familiar, os policiais tiveram a atenção voltada para os 3 pés de maconha que estavam plantados no quintal. A serem indagado pelos PMs, o jovem assumiu a propriedade das plantas. Os policiais levaram o acusado para a 147 Delegacia Legal de São Francisco, onde ele foi atuado pela propriedade dos pés de maconha. Atendeu a ocorrência a guarnição do Destacamento de Policiamento Ostensivo, DPO, de Santa Clara, composto pelos soldados Atúfalo e Priscila. 20 horas com 48 minutos, horário brasileiro de Brasília. Casal de idosos mantido refém em assalto à residência em Bom Jardim, São Francisco de Itabapoana. Casa foi invadida por 4 elementos encapuzados, sendo um deles armado, na noite deste sábado, 16 de julho de 2018. O casal de idosos foi mantido refém e vítima de um roubo neste fim de semana na localidade de Bom Jardim, zona rural de São Francisco de Itabapoana, por volta das 19h30 de sábado. 4 elementos encapuzados, sendo um deles armado, invadiram a residência do senhor A.A.R., de 78 anos, renderam o casal e anunciaram o assalto. A esposa do idoso foi trancada no banheiro. Enquanto o idoso ficou na mira dos bandidos,
Foram roubados na ação R$500 em espécie, 2 celulares, um relógio, uma batedeira e um facão. Os elementos fugiram em um veículo sedã de cor prata, tomando rumo ignorado. A polícia militar enviou ao local viaturas da 3ª companhia que fizeram busca, mas ninguém foi preso. Posteriormente, uma guarnição da PM acompanhou os idosos até a 147 Delegacia Legal de São Bento do Apuano, onde a ocorrência foi registrada. 20h49. Cássio Jones. Cassinho. Compromisso com a verdade. KJ, o dia pra você. Hoje, segunda-feira, 18 de junho de 2018. 20h49. Justiça condena Marcos Valério a 16 anos de prisão. O publicitário Marcos Valério foi condenado pela Justiça Mineira a 16 anos e 9 meses de prisão pelos crimes de lavagem de dinheiro e peculato no esquema que ficou conhecido como Mensalão Tucano. Sócio de Marcos Aurélio na empresa de publicidade, Cristiano Paes e Ramões Lobarque, também foram condenados no processo e receberam a mesma pena. Os acusados foram condenados pelos crimes cometidos durante a campanha eleitoral pela reeleição de Eduardo Azeredo, do PSDB, ao governo de Minas Gerais em 1998. De acordo com a decisão da juíza Lucimere Rocha, da 9ª Vara Criminal de Belo Horizonte, os condenados participaram do esquema de corrupção que desviou recursos da campanha de saneamento de Minas Gerais, da Companhia Mineradora de Minas Gerais e do antigo Banco Estatal BMG. Para a magistrada, a empresa de publicidade SMPIB, que pertenceu aos acusados, dava aparência da legalidade aos recursos que eram repassados à campanha eleitoral por meio de patrocínio de eventos esportivos. Cássio Jones. Cassinho. Compromisso com a verdade. Polícia Federal manda intimar homem encarregado de executar a reforma para a filha de Michel Temer, presidente da República do Brasil. O delegado da Polícia Federal, Kleber Malta Lopes, mandou intimar Onofre Jesus no inquérito que apura o pagamento de uma reforma feita na casa de Maristela Temer, filha do presidente Michel Temer, em 2014. Os investigadores querem saber a origem do dinheiro usado na reforma. Em depoimento à Polícia Federal, no fim de maio, o arquiteto Luiz Eduardo Guizani apontou Onofre como sendo funcionário da Argeplan, encarregado por Maria Rita Frotesi, para coordenar e administrar funcionários que ele colocou à disposição para finalizar a segunda fase da obra da casa de Maristela Temer. Maria Rita é mulher do coronel aposentado da Polícia Militar João Batista Lima Filho, amigo do presidente Michel Temer. Coronel Lima é dono da Argeplan, empresa de engenharia. Ele chegou a ser preso em março na Operação Esclaca da Polícia Federal. Onofre seria peça-chave na investigação por ser uma pessoa de confiança do Coronel Lima. Ele também tem relações com Arlon Viana, chefe de gabinete da Presidência da República em São Paulo. Arlon hoje é o principal interlocutor de Lima junto a Michel Temer. Cássio Jones. Cassinho. Compromisso com a verdade. Polícia encontra chocolates e pendrives na cela de Gedel e Luiz Estevão. A Polícia Civil do Distrito Federal encontrou chocolates importados, anotações e pelo menos 5 pendrives na cela do ex-senador cassado Luiz Estevão, do Distrito Federal, e do ex-ministro Gedel Vieira Lima, do MDB, no complexo penitenciário de Papuda, em Brasília. Durante as buscas, Estevão jogou pela privada um pendrive, mas o dispositivo foi resgatado pelos policiais e passará por perícia. O advogado de Gedel Vieira Lima diz que estranha
mais uma vez a defesa técnica não saber da operação antes da imprensa. A defesa de Luiz Estevão alegou também desconhecer as buscas e não quis se pronunciar. A ação foi deflagrada após denúncia de presos de que os dois políticos estavam tendo regalias dentro da prisão. Em 2017, uma inspeção encontrou itens proibidos nas dependências utilizadas pelo ex-senador cassado, como chocolate, cafeteira elétrica, macarrão importado e cápsulas de café. Luiz Estevão, também acusado pelo Ministério Público do Distrito Federal de financiar a reforma do bloco onde cumpre pena na Papuda. 3 ex-gestores do complexo penitenciário também são ligados no processo, suspeito de terem sido coniventes com o empreendimento. 20h54, horário brasileiro de Brasília, na noite desta segunda-feira, 18 de junho de 2018. Olha, a Polícia Federal investiga ligação de partidos com fraude e em repasses a sindicatos. A Controladoria Geral da União identificou fraudes em pelo menos 3 repasses de contribuição sindical, feitos pelo Ministério do Trabalho e entidades e centrais. O Solidariedade e o PTB foram responsáveis pelo destino de um total de 500 milhões de reais distribuídos pelo Ministério. Desde o fim de março, o caso passou a ser investigado pela Polícia Federal, pela segunda frente de investigações da Polícia Federal, posterior à Operação Registro Espúrio, que desvendou um esquema de pagamento de propinas para liberação de registros sindicais. Após a intervenção, o número de tiroteios cresceu 36% no Rio de Janeiro. O Observatório da Intervenção Federal apresentou um relatório sobre os 4 meses de intervenção no Rio. Segundo o balanço, as principais reclamações foram o aumento de tiroteios, 36% a mais do que em fevereiro, e a falta de investimento em investigações e ações de inteligência. Desde 16 de fevereiro foram registrados no estado do Rio de Janeiro 3.210 tiroteios. Nos 4 meses anteriores haviam ocorrido 2.355 tiroteios. Grupo de combate à corrupção do Ministério Público do Rio de Janeiro move ação pedindo ao fim da FETranspor no Rio de Janeiro. E atenção, o fim da FETranspor. O Grupo de combate à corrupção do Ministério Público do Rio acaba de mover uma ação pedindo, entre outras coisas, o fim da FETranspor. FETranspor é, como se sabe, a federação que reúne as empresas de ônibus do Rio e é alvo da Lava Jato. Olha, Sérgio Cabral, Messi e outros 60 acusados se tornam réus na Operação Câmbio Desligo. O juiz Marcelo Bretas aceitou, nessa sexta-feira, dia 15 de junho de 2018, a denúncia apresentada pelo Ministério Público Federal contra 62 acusados no câmbio da operação, no âmbito da Operação Câmbio Desligo, que mirou doleiros que operavam no mercado paralelo de câmbio e supostamente levaram 1.600 bilhões para organizações criminosas, incluindo a liderada pelo ex-governador do Rio de Janeiro, Sérgio Cabral. Preso há 1 ano e meio, já condenado a 100 anos de prisão em 5 processos, Sérgio Cabral está entre os denunciados que se tornaram réus nessa sexta-feira. O ex-governador responderá pelos crimes de corrupção passiva, lavagem de dinheiro e evasão de divisas. Também serão julgados dos doleiros Dário Messer e outros operadores como Antônio Cláudio Albernaz Cordeiro, Patrícia, Marco e Ernesto Matalon. Os irmãos Marcelo e Roberto de Rezin e Raul e Jorge Daviles. Ainda se tornaram réus Vinícius Clarete e Juca Bala. E Cláudio Bernardo Barbosa, conhecido como Tony, doleiros cujas delações premiadas basearam as investigações da Câmbio Desligo. 8h58. Quécio Jones. Quecinho. Compromisso com a verdade. E atenção! Fala, Quécio Jones! Fala, Quecinho! Fala, Quecinho! Fala!
Quécio Jones. Fala, Quecinho. Fala, Quecinho. Fala. Quécio Jones. Quecinho. Compromisso com a verdade. 9h da noite, 21 horas agora, 18 de junho de 2018. E atenção, ó, nós estamos ao vivo, hein? Fala, Quécio Jones. Fala, Quecinho. Fala, Quecinho. Fala. Falo sim, olha, KJ O Dia, o seu principal jornal, programa jornalístico Verdade da internet. Nós estamos ao vivo agora, 21 horas, 9h da noite, desta segunda-feira, 18 de junho de 2018. Você confere o que acontece na polícia, você confere o que acontece na política, na economia, na bolsa de valores, tudo que acontece no Brasil, no mundo, os principais manchetes dos jornais de hoje, você confere aqui agora no KJ O Dia. Tudo o que aconteceu e acontece no dia de hoje. Eu quero agradecer a sua audiência, quero agradecer o seu carinho, quero agradecer a sua presença, que esse programa é feito para vocês e por vocês. 9h01 da noite, horário brasileiro de Brasília. Agradecer realmente a todos que estão ligados e interligados no grupo Quécio Jones de comunicação. E atenção, 21 horas com 1 minuto, horário brasileiro de Brasília. Ao vivo para você. Quecinho. 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 Quécio Jones. Fala, Quecinho. Comprometimento com a verdade. Fala, Quécio Jones. E atenção, aumenta o volume aí agora, tá? Aumenta o volume que o bicho tá pegando e vai pegar mais. 9h02 agora, desta segunda-feira, 18 de junho de 2018. E atenção, noite chuvosa, noite gostosa, é pra vocês. Noite de segunda-feira, comece a sua semana bem informado aqui conosco no KJ O Dia. E atenção, 18 de junho de 2018, 9h com 2 minutos, horário brasileiro de Brasília. Fala, Quécio Jones. Fala, Quecinho. Fala, Quecinho. Fala. 2 apartamentos na Portelinha com 2 quilos de maconha. Caso aconteceu no final desta tarde em Campos dos Goitacazes, na favela da Portelinha. Estado de saúde de menino baleado no Parque Aldeia é grave. Foi atingido na cabeça e perdeu muito sangue. E atenção, atleta campistas campeões do Taekwondo já miram nova fase. Corpo de homem. E atenção, corpo de homem no porta-malas de carro em Macaé, placa é de Campos. Bélgica deslancha e vence o Panamá. Inglaterra vence a Tunísia. Homem comete furto nas lojas americanas e na fuga é atropelado em Campos dos Goitacazes. Jovem promove quebra-quebra dentro de casa e fere mulher. Homem executado com 10 tiros nesta manhã em Uraí. Em Campos. VAR brilha de novo. E Suécia vence a Coreia do Sul com gol de pênalti tecnológico. Confusão entre moradores e PM durante prisão de suspeito em Campos.
Briga termina com homem baleado no Parque São José, em Campo dos Goitacazes. Mulher que foi agredida pelo ex-marido com ácido no rosto pode perder a visão em Campos. E atenção, 21h04. Protesto, mais condições de entrada deixam moradores de Cambaíba sem transporte. E atenção, 21h04. Dodge diz que sistema prisional precisa entrar na agenda política. 18 de junho de 2018, KJ o Dia. Cássio Jones, Cassinho, compromisso com a verdade. Adolescente foge de casa depois de levar chinelada da mãe em Campos. Supremo Tribunal Federal pode julgar pedido de liberdade de Lula no próximo dia 26. Ministra Carmen Lúcia assume pela segunda vez a presidência da República. Aposentados garantem novas conquistas na justiça. Ex-deputado Domingos Brazão presta depoimento no caso Marielle. Rio Paraíba do Sul está ameaçado de sofrer desastre ambiental. E atenção, quem esperar até agosto para sacar o PIS/PASEP receberá valor maior. Resultado do SISU pode ser consultado pela internet. Olha, Jogos do Brasil, comerciantes podem escolher se querem ou não manter o expediente normal. Café com leite, noite com gostos de emoções. Dança, interpretação, enquete de humor também temperam o espetáculo. E atenção, Petrobras reduz em 1,24% o preço da gasolina nas refinarias. E atenção, com a maior bicicleta do mundo, o brasileiro faz sucesso na Rússia. E atenção, 21h06 agora, 18 de junho de 2018, hoje segunda-feira. Olha, e atenção, crianças baleadas no Parque Aldeia seguem internadas no Ferreira Machado. PM apreende cerca de 17 quilos de maconha na Portelinha. Corpo de homem encontrado dentro de porta-malas. E atenção, homem preso após jogar ácido em mulher e apontado como gerente do tráfico da Penha em Campo dos Goitacazes. 21h07 agora, KJ o Dia. E atenção, júri popular do caso Patrícia é remarcado para o dia 4 de julho. Sessão plenária aconteceria no dia 21 de julho, mas foi adiada. A Justiça remarcou para 4 de julho de 2018, às 9h da manhã, o júri popular do caso Patrícia. Os guardas civis municipais, o Ederson de Souza Matos e Genésio José Maria Filho, além de Jonathan Bernardo Lima, estarão no banco dos réus, no Fórum Maria Tereza Guzmão, em Campo dos Goitacazes, acusados pelo Ministério Público de participação do assassinato da analista judiciária Patrícia Manhães Gonçalves, morta com um tiro na cabeça na noite de 13 de abril de 2016. E atenção, inicialmente o júri aconteceria no dia 21 de junho de 2018. De acordo com o processo, o Anderson teria encomendado a morte da mulher e Genesse quem contratou Jonathan para a execução. O local escolhido para o assassinato foi o pátio da Guarda Ambiental no antigo Ceasa, no Parque Boa Vista, em Guarulhos, Campos dos Goitacazes. Triste, né? Complicado. Polícia prende homem suspeito de jogar ácido no rosto da ex-mulher. Para você que ainda não ouviu, tá? Ministério Público do Rio de Janeiro questiona em ação civil pública viagens internacionais de ex-prefeito de Quissamã e de vereadora. Armando Carneiro e Alexandra Moreira respondem por improbidade em idas à Colômbia e os Estados Unidos da América.
Quécio Jones. Quecinho. Compromisso com a verdade. O Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro, por meio da Terceira Promotoria de Justiça de Tutela Coletiva do Núcleo de Macaé, ajuizou 2 ações civis públicas contra o ex-prefeito de Quissamá, Armando Cunha Carneiro da Silva, do PSB, e de sua mulher, a vereadora Alexandra Moreira Gomes, eleita pelo PSC. De acordo com o PMRJ, ambas as ações foram motivadas por atos apurados em inquéritos civis instaurados para investigar viagens aéreas ao exterior realizadas pelo casal. Em decorrência das ações, o Ministério Público do Rio de Janeiro chegou a pedir o afastamento da vereadora e indisponibilidade de seus bens, mas a juíza da Vara Única da Comarca de Carapebus, Quissamã, Cátia Biron Alves de Santos, negou. Contudo, a magistrada ordenou que fosse depositado em juízo um calção de R$10.000 com R$772,50, valor do suposto prejuízo estimado no inquérito que teria sido causado pelas viagens. 21h10. Agora KJ ao dia, horário brasileiro de Brasília. Lava Jato na Justiça de Macaé. Aumenta o volume agora, que é de voar cá. Quécio Jones. Quecinho. Compromisso com a verdade. As delações de ex-executivo da Odebrecht em abril do ano passado caíram como uma bomba no mundo político. Na região, os ex-governadores Antony Garotinho e Rosinha Garotinho, o prefeito de Macaé, Dr. Aloysio, e o ex-chefe do executivo macaense, Riverton Mussi, e o seu irmão Adriano Mussi, além do ex-prefeito de Rio das Ostras, Alcebiades Sabino, para citados por ex-diretores da construtora como recebedores de dinheiro ilícito. No entanto, o único processo que se tem conhecimento de que já chegou à região é o que envolve os irmãos Mussi. Porém, nesta semana, o Ministério Público Federal informou que a ação foi declinada para a Justiça Eleitoral. É exemplo que já aconteceu com o ex-governador de São Paulo, Geraldo Alckmin, do PSDB, o que causou grande polêmica. De acordo com o Ministério Público Federal, as investigações sobre o casal Garotinho e Sabino seguem em sigilo e não há novas informações sobre o inquérito envolvendo o Dr. Aloysio. Segundo a Justiça Eleitoral, atualmente o inquérito sobre Riverton e Adriano foi devolvido para a Polícia Federal, que atua nas investigações. Os ex-executivos Leandro Azevedo e Benedito Júnior relataram que fizeram doações irregulares a Riverton e Adriano. À época das doações, segundo os delatores, ambos estavam no PMDB. Leandro relata que os pedidos de doações nas campanhas de 2008 para a reeleição de Riverton e 2010, quando Adriano se elegeu deputado federal, participaram do ex-prefeito. O objetivo era, segundo delatores, manter uma boa relação com o então prefeito macaense, já que a Odebrecht realizava em sociedade com uma empresa local uma obra de macrodrenagem. Vocês entenderam? Quécio Jones. Quecinho. Compromisso com a verdade. Horas com 13 minutos, ao vivo agora, horário brasileiro de Brasília. Fala, Quécio Jones. Fala, Quecinho. Fala, Quecinho. Fala. 18 de junho de 2018. E atenção. Quecinho. Quécio Jones. Fala, Quecinho. Comprometimento com a verdade. Fala, Quécio Jones.
21h14. Quécio Jones. Quecinho. Compromisso com a verdade. Depois da festa da Princesa Isabel, não teve vitória ao Brasil, mas a festa bombou. Na Avenida Princesa Isabel teve trio, banheiro químico e muita música. Mas depois da festa, nas redes sociais as reclamações são inúmeras dos moradores das proximidades, tanto sobre o som alto de ontem, quanto da sujeirada de hoje. Os organizadores fizeram a festa e deixaram um rastro de lixo para os moradores, e comerciantes precisam colocar a mão na massa para garantir a vida normal. Olha, se vocês verem na Folha da Manhã, vocês conferem na Folha da Manhã, eu até falar para você aqui depois que terminar o programa, você conferir. Mas que tem de sujeira, criança. Eu só não vou colocar no site, no blog, porque nós estamos entupidos de matéria, eu preferi falar aqui. Mas que é de dar nojo. O prefeito de Campos já não gosta muito de limpar a cidade, né? Aí acontece um ato desse, mas é sujeira, gente. Mas é sujeira. Mas é sujeira para mais de metro. Só misericórdia de Deus. Quécio Jones. Quecinho. Compromisso com a verdade. Os pré-candidatos da Câmara de Campos dos Goytacazes. Até o final do ano passado, a Câmara de Campos dos Goytacazes tinha 8 possíveis nomes para a disputa de outubro próximo. Mas como política é como nuvem, o número foi reduzido à metade, mantendo apenas 2 nomes iniciais e surgindo outros 2. Confira abaixo, que eu vou falar agora aqui, que eu vou ler para vocês. Marcão, presidente da Câmara. Enoque Amaral. Abu. Álvaro Oliveira. E só. Ministra Carmen Lúcia assume a presidência na próxima segunda-feira. Hoje, né? Segunda-feira. Na próxima não, é hoje. A ministra Carmen Lúcia assume a presidência da República hoje, segunda-feira. Já assumiu, né? 18 de junho de 2018, a presidente do Supremo Tribunal Federal, Carmen Lúcia, ocupa pela segunda vez a presidência da República. O motivo é a viagem do presidente Michel Temer ao Paraguai, onde vai participar da cúpula do Mercosul. 21h17, ao vivo agora. Horário brasileiro de Brasília. Quécio Jones. Quecinho. Compromisso com a verdade. Fala, Quécio Jones. Fala, Quecinho. Fala, Quecinho. Fala. Olha, agradecer você de perto, você de longe, você minha amiga, você meu amigo. Está no ar pelo Grupo Quécio Jones de Comunicação, KJ O Dia. E atenção. Fala, Quécio Jones. Fala, Quecinho. Fala, Quecinho. Fala. Fala, Quécio Jones. Fala, Quecinho. Fala, Quecinho. Fala. Quécio Jones. Fala, Quecinho. Fala, Quecinho. Fala.
Fala, Quécio Jones. Fala, Quecinho. Fala, Quecinho. Fala. Quécio Jones. Fala, Quecinho. Fala, Quecinho. Fala. Quécio Jones. Fala, Quecinho. Fala, Quecinho. Fala. Olha, 21 horas com 21 minutos, ao vivo agora para você, KJ O Dia. Aqui é o seu principal programa jornalístico Verdade da internet. Tudo que acontece no Brasil e no mundo, você fica sintonizado, ligado aqui agora. KJ O Dia. Muito bem. Fala, Quécio Jones. Fala, Quecinho. Fala, Quecinho. Fala. Quécio Jones. Fala, Quecinho. Fala, Quecinho. Fala. Agradecer você pela presença, pela audiência, agradecer você pelo carinho, agradecer você de perto, você de longe, você minha amiga, você meu amigo, você telespectador, você ouvinte, você simpatizante do Grupo Quécio de Comunicação. Muito obrigado a vocês. Sejam todos bem-vindos, porque está no ar pelo Grupo Quécio de Comunicação, KJ O Dia. Quecinho. Quécio Jones. Fala, Quecinho. Comprometimento com a verdade. Fala, Quécio Jones. Com 23 minutos agora. Fala, Quécio Jones. Fala, Quecinho. Fala, Quecinho. Fala. Olha aqui as principais manchetes do dia de hoje. KJ O Dia, o seu programa jornalístico Verdade. Tudo que acontece no Brasil e no mundo, tudo que acontece nas principais paradas dos jornais. Tudo que acontece. Você vê e confere, é aqui, é agora, no KJ O Dia, para você. Quero agradecer a você de São Francisco do Atuano, na minha cidade, você de Campo dos Goitacás, você de São João da Barra, você de Quissamã, Carapicuíba, de Rio das Ostras, de Casimiro de Abreu, você do Rio de Janeiro, você de Presidente Kennedy, você de Marataízes, você de Guarapari, de Vitória, de quaisquer lugar, você de Itapemirim, você de Santo Eduardo, você de Anchieta, você de Itapemirim, você de Itaperuna, você de Bom Jesus Itabapuana, você de Bom Jesus do Norte, você de quaisquer lugar que estiver me assistindo. Muito obrigado pela sua audiência, pela sua sintonia, pela sua companhia. Eu só tenho a agradecer. Fala, Quécio Jones. Fala, Quecinho. Fala, Quecinho. Fala. Olha, eu quero agradecer
agradecer aqui algumas pessoas que estão ao vivo comigo aqui. Deixa o seu boa noite. Deixa aqui a sua conexão, de onde você está me assistindo, de onde você está conectado. Stephanie Alves, Augusto Oliveira, Daniele Pereira, Rosane Manhães, Vanice Barreto, Verônica Cordeiro, Manuel Leandro, Anderson Machado, Pedro Freitas, Ângela Moreira, Nevinha Gonçalves, Aquila Monteiro, Viane Monteiro, Vadinho Silva, Cristina Nunes, Diego Costa, boa noite. Ana Monteiro, muito boa noite. Aparecida Barreto, obrigado. Rosane Manhães, boa noite, querida. Uma boa semana para você também. Que Deus abençoe todos nós, não é verdade? Deixa aqui o seu boa noite, deixa aqui a sua participação no KJ O Dia de hoje. Muito obrigado a todos pela presença, pela audiência e pelo carinho. Seu programa Jornal Verdade da internet, agora, KJ O Dia. Quécio Jones. Fala Quecinho, comprometimento com a verdade. Fala Quécio Jones. Avó e neto autista brasileiros são separados ao pedir asilo nos Estados Unidos da América. Olha, e atenção, hein? Cane dá fôlego ao modelo de jogo da Inglaterra. CR7 lidera a lista de jogadores com mais seguidores. Choque de realidade na estreia traz chance de reflexão. A seleção não precisa de uma revolução. E atenção, Brasil ainda perde de goleada para o machismo. Brasileiro que assediou russa foi condenado por dever pensão alimentícia. Ex-secretário de Ipojuca de Pernambuco, que aparece nas imagens, também é réu por mau uso do dinheiro público. Você vê a imagem dele no O Globo. Fundos de renda fixa perdem com turbulência e obriga o investidor a diversificar sua carteira. E atenção, olha, má educação e preconceito, o pior do Brasil na Rússia. Estados Unidos da América deportam guatemalteca e deixam seu filho de 8 anos sozinho. Alcemo Góes morre no Rio de Janeiro, ex-ministro Eliezer Batista. Ciro Gomes chama de capitãozinho do mato vereador ligado ao MBL. Fernando Yogan afirmou que vai processar pedetista por racismo. Não tem medo, diz cabeleireiro sobre o visual de Neymar. E atenção, análise verborragia de Ciro é prato cheio para a internet. Bolsonaro volta a dizer que terá militares no governo e compara oficiais a Neymar. E atenção, Bélgica se salva graças a seus 2 camisas 10. Bruna Marquezine tira folga de novela e viaja para ver Neymar. Ministro alemão anunciará se romper com Merkel por causa de refugiados. Avião da Arábia Saudita pega fogo em viagem e assusta jogadores. Casa do Brasil na Copa da Rússia continua fechada. Geraldo Alckmin quer apoio da sociedade civil para impulsionar candidatura. Marina critica negociado sobre legislado na reforma trabalhista. VAR entra em ação e decide jogo Suécia-Coreia do Sul. Tite reclama do gol suíço, mas reconhece que a seleção decepcionou. Dona Marisa fez pedidos durante obra no sítio de Atibaia, diz ao funcionário do OAS. Em audiência, Moro
acusa a defesa de Lula de ser hostil com testemunhas. Juiz nega recurso e mantém depoimento de Lula para quinta-feira. Ex-presidente será ouvido na condição de réu em processo Operação Zelotes. Julgamento de Gleison no Supremo Tribunal Federal pode mudar a estratégia do PT. PGR defende decisão de Moro que veda uso de provas contra delatores. Com contas bloqueadas, Dória decide fechar fábrica em São Paulo. Em parecer ao Supremo Tribunal Federal e a NTT critica a suspensão da tabela do frete. Michel Temer afirma que cumprirá o que o Supremo Tribunal Federal decidiu. A medida foi tomada pelo governo para encerrar a paralisação de caminhoneiros. Decolar.com é multada em 7.500.000 reais por diferenciação de preço. Fornecedor pede falência da livraria Saraiva por dívida de 60 mil reais. Começa saque do PIS/PASEP, saiba como ter acesso na economia do O Globo. Proibição à condução coercitiva é manifestação contra investigações de Barroso. Polícia prende pendrives e chocolate na cela de Gedel e Luiz Estevão. 21h31, horário brasileiro de Brasília. KJ é o dia, meu amigo. E atenção. Olha, segue as manchetes, hein? Bandidos invadem galpão de loja na Via Dutra e fazem reféns no Rio. Um dos caminhões usados pelo bando bateu na fuga. E parte da mercadoria foi recuperada. Largo do Boticário terá hostel com 70 quartos em Concórdia. Macron repreende jovem que o chamou de Manu em evento. Campus da universidade ganha filho é saqueado. Preço do diesel não caiu os 46 centavos esperados. Anvisa suspende lotes de fraldas. Turma da Mônica. Dólar sobe a 3,739 apesar de ação do PC. Alta do dólar vem de pressão no mercado futuro. 21h32. Cunha do rei da Espanha preso por corrupção. Temos o processo de construção de nova oposição na Colômbia. E atenção, Luiz Thomas, a 10 maiores goleadas das Copas do Mundo no O Globo. 21h33. 18 de junho de 2018, hoje é segunda-feira. Obrigado pela audiência, pela companhia, pela sintonia. 9h33 agora. E atenção, Polícia Federal. E atenção, Polícia Federal indicia ex-procurador Marcelo Meller a Joesley Batista por corrupção. E atenção, relatório diz que é indício de Miller foi corrompido quando ele era procurador para ajudar na delação. Fala, Quécio Jones! Fala, Quecinho! Fala, Quecinho! Fala! Fala, Quécio Jones! Fala, Quecinho! Fala, Quecinho! Fala! Empregado da OAS diz que atendeu ao pedido de Marisa Letícia em sítio. CBF quer saber da FIFA por que árbitro de vídeo não foi utilizado. Turbina de avião com seleção da Arábia Saudita pega fogo. A Assembleia de Pernambuco repudia vídeo em que brasileiros constrangem russa. Distrito Federal afasta gestora da Papuda após regalias a Gedel e Luiz Estevão.
Tabelar preço de frete pode gerar efeito de cartel de escadinho. E atenção, Mercosul pede que Venezuela abra acesso para ajuda humanitária. Vídeo mostra helicóptero antes de acidente com 2 mortos em Minas Gerais. Pai de Vitória diz que conhecido pode ter levado a menina. Corpo achado com pés e mãos amarrados, diz advogado. Foi vingança? O que sabe, o que se fala, falta esclarecer. 1 em cada 5 moradores das capitais brasileiras é obeso, diz pesquisa. Dados do Ministério mostram, no entanto, o aumento do consumo de frutas e da prática de exercício. 21 horas com 35 minutos, ao vivo. Fala, Quécio Jones. Fala, Quecinho. Fala, Quecinho. Fala. Fala, Quécio Jones. Fala, Quecinho. Fala, Quecinho. Fala. Feira de Santana registra 18 mortes a tiros no fim de semana. PM que tentou impedir assalto foi a primeira vítima. Polícia investiga ligação entre os casos. Polícia de Imigração. Tribunal de Justiça permite que deputado preso vá à Assembleia de Minas Gerais para trabalhar. Juiz suspende tramitação do Escola Sem Partido na Câmara de Curitiba. Delator cita participação do Loterge e de secretaria no esquema de Sérgio Cabral. Carlos Miranda é apontado como operador do grupo ligado ao ex-governador. Estados Unidos da América e Coreia do Sul concordam em suspender exercícios militares. Ex-presidente do Equador é indicado por sequestro de opositor. Rafael Correia, que vive na Bélgica, deve se apresentar a cada dia. Neymar aparece com um cabelo diferente e jantar com familiares. Bruna Marquezine confirma que vai à Rússia assistir aos jogos da Copa. Tempo real. Sósias de Messi, CR7 e Neymar duelam no xadrez. Olha, Atitude 67 fecha 5º dia da Copa na liderança do palpite do G1. Lei Seca completa 10 anos com mais de 1.700.000 de atuações. E atenção, cratera gigante na Bahia aumenta quase 3 metros em 7 dias. Empresa que atua na região investiga se há relação com perfurações. Itaú consegue barrar julgamento de recursos em ação bilionária. Processo no CARF cobra mais de 25 bilhões em tributos e já teve decisão favorável ao banco. Sampaoli muda esquema na seleção argentina e barra Di Maria. Proibir coercitiva vai esforço para desautorizar juízes, diz Barroso. Falta gás de cozinha em 167 cidades de Rondônia, diz sindicato. Tribunal Superior Eleitoral amplia de 4 para até 6 meses duração de diretórios provisórios. BC da Argentina lança medidas para conter desvalorização do peso. Fujifilm processa Xerox em mais de $1 bilhão por cancelamento de fusão. Empresa acusada de quebra de contrato. Presidente da UD é preso em investigação de Dieselgate. Deputado presidiário terá que ficar até 100 metros da Câmara. Marido está proibido de se aproximar de cantora agredida no Piauí. Cantora disse que foi ameaçada de morte. Suspeito ainda não prestou depoimento. Ingleses comemoram vitória suada em público no Rio. Bar reúne mais de 100 clientes em plena segunda à tarde. 21 horas com 30 minutos. Horário brasileiro de Brasília. KJ, o dia pra você. E atenção. Fala, Quécio Jones.
Fala Quecinho, fala Quecinho, fala. Falo sim, eu falo com a maior honra e prazer na noite deste dia, segunda-feira, 18 de junho de 2018. Olha aí, atenção, hein? Caso Marielle Brazão nega a relação dele de assessor com testemunha. Operação à procura de assassinos de sargento da PM tem 20 presos. Começam os saques das cotas do PIS/PASEP para cotistas de 57 a 59 anos. MEC divulga resultado do SISU nesta segunda-feira. E atenção, modelo mineiro estreia na passarela de Dolce e de Gabbana. Maria Padilha curte festa junina com o namorado. MC Pikachu passa por cirurgia por retirada de tumor. No Rio de Janeiro, bandidos invadem galpão, ferem, PM fazem reféns para fugir. Lotes de fraudas, Turma da Mônica são suspensos pela Anvisa. E atenção, 21h41. Horário brasileiro de Brasília. KJ, o dia pra você. Fala Quécio Jones, fala Quecinho, fala Quecinho, fala. Ao vivo. Quécio Jones, fala Quecinho, fala Quecinho, fala. Quécio Jones. Fala, Quecinho. Fala, Quecinho. Fala. Quero aqui desejar uma boa noite à nossa liderança de Gargaú, Daniele Pereira, muito obrigado, querida. Boa noite, Nevinha Gonçalves, Ana Monteiro, muito obrigado. Sejam bem-vindos todos vocês. KJ O Dia, o seu principal programa jornalístico, verdade da internet. Você confere tudo que aconteceu no Brasil e no mundo. Tudo que aconteceu na sua cidade, na sua região. Você fica ligado, é aqui. Aqui você fica informado de tudo. Verdade nua e crua, sem retoques, é aqui no KJ O Dia para você. E atenção, 21h43 agora, horário brasileiro de Brasília. É seu programa jornalístico Verdade, KJ O Dia. E atenção. Fala, Quécio Jones. Fala, Quecinho. Fala, Quecinho. Fala. A apresentadora. E atenção. A apresentadora da Rede Globo passa mal e precisa de cuidados médicos. Fernanda Gentil. Ex-craque ironiza cabelo de Neymar na internet. Espaguete al dente. Musa da Argentina faz ensaio sensual e corneta. Seleção. CBF pede gravações das conversas do jogo Brasil e Suécia. E Suíça. Polícia investiga a morte de 2 jovens em comunidade e recolhe armas de PMs. Vítimas teriam desobedecido ordem de parada de militares e foram atingidas por disparos. Mulher assassinada na frente do filho na Baixada do Rio de Janeiro, ex-namorado é suspeito. Anitta sai da casa da mãe, se muda em segredo e nova residência tem regras. E atenção,
Ex-goleiro do Flamengo é demitido após má campanha na Série B. E atenção, Justiça condena Marcos Valério a 16 anos e 9 meses de prisão. Ex-secretário de Turismo está entre homens que hostilizam Rússia. Faustão critica fim do nome Projac e alfineta chefe. Torcedores acompanham a estreia brasileira na quadra da Portela. E atenção, MC Pikachu recebe diagnóstico de tumor no cérebro. E atenção, Graciane Barbosa mostra seu corpão e manda recado. Isso você vê no mundo das celebridades. Anvisa suspende venda de fraldas. Melania Trump critica política migratória de tolerância zero do marido. E atenção, rejeitos a céu aberto deixam Paraíba do Sul na iminência de catástrofe ambiental. Polícia cumpre 20 mandados de prisão contra o tráfico na Baixada Fluminense, no Rio de Janeiro. Desculpa. Sem recorde, Netflix é a nova inimiga. Sem recorde, Netflix é a nova inimiga direta da Globo na teledramaturgia. E atenção, Alerj vota prorrogação de cotas em universidades. Lucas Paquetá está na mira de gigante da Inglaterra. Aposentados têm novas conquistas na justiça. E atenção, 21 horas com 46 minutos agora, horário brasileiro de Brasília. MEC divulga resultado do SISU do segundo semestre. E atenção, senhoras e senhores, hoje segunda-feira, 18 de junho de 2018, você confere tudo aqui no KJ O Dia, seu principal programa jornalístico da internet. Tom Cavalcante estreia a série Doutora Darcy no Multishow. Fê Souza ganha declaração fofa de Tiaguinho na web. Rua de São Paulo ganha pintura de Pablo Vittar. Príncipe Harry pediu ao pai de Meghan para dar uma chance a Donald Trump. Criminosos roubam centro de distribuição das lojas americanas na Baixada do Rio de Janeiro. Zé Ricardo vira alvo para assumir o Fluminense após saída de Albert Braga. Vasco aposta em novo fôlego após a Copa do Mundo para embalar no ano. Aeroporto de Madeira substitui busto de craque Cristiano Ronaldo. Memes bomba na internet após estreia decepcionante do Brasil. E atenção, hein? 21 horas com 48 minutos. Polícia investiga a morte de jovens em comunidade e recolhe arma de polícia. Trump eleva o tom e se reafirma polêmicas medidas contra migrantes. E atenção, tiroteio fere 5 na Suécia. Polícia não vê relação com o terrorismo. FIFA abre processo disciplinar contra México por atos homofóbicos contra Neuer. E atenção, Justiça condena Marcos Aurélio a 16 anos. Para você que ainda não ouviu, olha, 18 de junho de 2018, em segunda-feira. Ao vivo para você, KJ O Dia. E atenção. Fala, Cássio Jones. Fala, Cassinho. Fala, Cassinho. Fala. Cássio Jones. Fala, Cassinho. Fala, Cassinho. Fala. Fala, Cássio Jones.
Fala Quecinho. Fala Quecinho. Falo sim. Olha, e atenção, hein? Vamos agora mais uma manchete do dia. Deputado Alceu Moreira, do PMDB do Rio Grande do Sul, sugere desvio de dinheiro da saúde. Colômbia estreia e Rússia volta a campo após goleada. Operações suspeitas de lavar dinheiro em fundo chegam a 13 bilhões de reais. Em nova ameaça, Trump diz que pode tarifar produtos em 400 bilhões de dólares. Testemunha diz a Moro que Lula cobrou o andamento da reforma via caseiro. Novo round entre Joyce e o Major. Temer vai reajustar valores de licitações em 50%. 21 horas com 50 minutos, 9h50 da noite, desta segunda-feira, 18 de junho de 2018. Olha, Lula critica a seleção brasileira e diz que a Alemanha não é invencível. E atenção, hein? Preço do diesel resiste e desconto ao consumidor se limita a 16 centavos. E atenção. (21 horas com 51 minutos). Energia solar fotovoltaica abastece mais de 633 mil residências no país. E atenção, meu amigo, minha amiga, brasileiro e brasileira, você do exterior, você de São Francisco da Bapuana, você de Campos, de qualquer lugar que você estiver me assistindo, eu quero te desejar uma boa noite, agradecer você pela presença, pela audiência. Colômbia estreia na Rússia para repetir boa campanha de 2014. E atenção, com contas bloqueadas, Oli fecha a fábrica e demite 700. Bombeiros localizam o corpo de vídeo de queda de helicóptero. Uruguai se opõe a Brasil e Argentina em acordo com o CUE. 21 horas com 52 minutos. KJ o dia. Tudo que acontece no Brasil e no mundo, você fica sabendo aqui, agora. Olha, e atenção. E atenção. Horário brasileiro de Brasília. KJ o dia, agradecer você que está aqui sintonizado. Você, Aquila Monteiro, Guilherme Gomes, boa noite, querido. Ana Monteiro, seja bem-vinda. Eu quero agradecer Pedro Freitas, Alexandre Santos, muito obrigado. Alô, Xande. Quero dar um abraço aqui para a Esther, né? Para a Andrezinha, para a Adriele, para a Jonathan. Agradecer a todos vocês pela presença, sempre pela conexão, pela audiência, pelo carinho. Sem vocês é impossível este programa estar de pé. É impossível a gente conseguir tocar esse programa. É impossível a gente conseguir manter este canal de pé. Muito obrigado a todos vocês pela presença, pela audiência e pelo carinho. Porque está no ar o seu principal jornal da internet, KJ o Dia. Fala, Quécio Jones. Fala, Quecinho. Fala, Quecinho. Fala. Olha, e atenção, hein? Guardia, tabelar frete prejudica os caminhoneiros, hein? Ministro da Fazenda afirmou que não é possível revogar a lei da oferta e da procura por decreto. O governo espera a decisão do Supremo Tribunal Federal para definir preços. E atenção, Supremo soltar Lula seria esculacho da justiça, diz Bolsonaro. E atenção, em 2017 o Brasil deixou de arrecadar 354 bilhões de reais com renúncias fiscais. Com a Argentina em crise, Macri cancela ida à reunião do Mercosul. E atenção, 21 horas com 54 minutos, horário brasileiro de Brasília. Olha, gente, eu quero falar uma coisa para vocês aqui agora. Eu quero pedir até a sua atenção pelo que eu vou falar.
A gente fala, a gente critica o Brasil, né? A seleção brasileira, mas uma coisa eu tenho para falar para vocês. Nós temos que torcer pela nossa seleção brasileira. Nós temos que torcer pelo nosso país. Sabe por quê? Pense nisso. Se você está no Brasil, você mora no Brasil, e uma coisa eu quero você pensar. Se o Brasil está bem, se o Brasil está bom, o nosso estado, e eu estou dentro dele, se o Brasil está ruim, está uma porcaria, também estou dentro dele. Então você tem que torcer para o nosso Brasil, torcer para o nosso estado, torcer pelo nosso município, torcer pela nossa seleção. Então o Brasil ontem começou, entrou em cena lá na Rússia, entrou a Copa, o Brasil começou ontem, então vamos torcer. Quem sabe dessa vez a surra é menor ou ganhamos, não é verdade? Desejo você uma boa noite. Quécio Jones. Quecinho. Compromisso com a verdade. Eu quero desejar a você uma ótima noite, desejar a você aqui tudo de bom, que Deus abençoe a nossa semana, abençoe o nosso dia, e que o Papai do Céu nos caminhe, nos guie no caminho da verdade e da justiça, sempre nos dê a direção do que fazer certo. Papai do Céu te dê uma ótima noite e até amanhã, Brasil, assim Deus permitindo, e Ele há de permitir, que vai nos dar muita vida e saúde. Até, Brasil! Fala, Quécio Jones! Fala, Quecinho! Fala, Quecinho! Fala! Fala, Quécio Jones! Fala, Quecinho! Fala, Quecinho!